Salve, salve, amigos e amigas que acompanham Terra Negra. Terra Negra nessa jornada agora, revisão Unicamp, FUVEST. Vamos começar com a questão 74 da prova de 2016 da Unicamp. Quem quiser acompanhar a questão, ó, dá um pause aí na tela, a questão tá aí para você ver. Muito bem, essa questão é uma questão que envolve a dinâmica geológica, pedológica e geomorfológica da porção centro-sul do território brasileiro. Olha só que interessante a questão. A questão fala dos famosos derrames basálticos lá no sul, centro-sul do Brasil, pois pega um pedacinho de Goiás, parte do sul, Triângulo Mineiro, oeste de São Paulo, norte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quando a gente fala derrames basálticos, quando a gente fala de itens que aparecem nessa questão, como algumas eras geológicas, nós estamos envolvendo aí um pouco de pedologia, com geologia e com geomorfologia. Do que se trata? Mostramos aqui, ó, e mantendo a nossa linha aqui no Terra Negra, quadro e conteúdo, eu dividi em 3 tempos, tempo 1, tempo 2 e tempo 3. Vamos fazer uma retrospectiva aí daquele antigo supercontinente, a Pangeia. A Pangeia, a união de Laurásia, a parte norte, e Gondwana, a parte sul. Essa porção sul, Gondwana, ela se fragmentou aqui, ó, no Mesozoico. Um pouquinho antes, no final do Paleozoico, começa a ruptura da Pangeia. Não confunda Pangeia, que era tudo, que começa a se separar no final do Paleozoico. Paleozoico é uma era depois do Pré-Cambriano e antes do Mesozoico. Paleozoico. No final do Paleozoico, nós temos o início da separação da Pangeia. E quando chega a era Mesozoica, Gondwana vai se separar. Então, no tempo 1, a placa, que era única, começa a romper. No tempo 2, você tem essa ruptura prolongada, aí vai ter o início, a formação desse processo que a gente chama de rifteamento, os famosos vales em rifts. Aparece aí no item da questão, o rifteamento. Hoje, no planeta Terra, e jogando a possibilidade de uma futura questão, nós temos essa situação, exatamente essa situação, na porção leste da África. Na porção da África Oriental, ali no Quênia, Tanzânia, Ruanda, Burundi, a região dos Grandes Lagos, nós temos esse estágio de rift. E quando esse rifteamento é formado, você tem fraturas que possibilitam a ascensão do magma até a superfície. Tanto é que hoje na África nós temos atividade vulcânica também. Não tão intensa como é que foi aqui no Brasil. No final, no início da era Mesozoica, que teve grandes derrames basálticos. Lá, a atividade vulcânica na África hoje, particularmente no Quênia, fronteira com Uganda, ela é exemplificada, ela é simbolizada pela presença do Kilimanjaro, um dos maiores vulcões do planeta Terra, com 5.800 metros de altitude. Mas voltando aqui para a questão do Brasil e da África, inicialmente a placa era contínua, teve esse processo de separação, o momento do rifteamento, e hoje essa é a configuração atual. A América do Sul aqui, a África aqui, e a separação ocorrendo. Inclusive, no meio do Oceano Atlântico, nós temos o famoso vulcanismo oceânico. Você lembra o que é vulcanismo? Vulcanismo é toda e qualquer manifestação de resfriamento do magma na superfície da litosfera, dando origem às rochas vulcânicas, magmáticas extrusivas. Beleza? Bem, nesse contexto aqui, ó, no tempo 2, na era Mesozoica, nós temos vulcanismo. E esse vulcanismo proporcionou derrames basálticos nessa porção do Brasil. Então, para você que faz Unicamp, FUVEST, Unesp, apareceu o mapinha do Brasil. Tá aqui o mapinha do Brasil. Apareceu essa porção centro-sul demarcada. E se for algum aspecto pedológico ligado a solos, na hora você lembra, ó, derrames basálticos, também de abásio, que é uma rocha magmática hipoabissal. Ela não é nem intrusiva nem extrusiva, ela é intermediária. E nessa região também tem uma presença marcante dessa rocha de abásio. Esses derrames basálticos vai dar origem a essa rocha chamada rocha basáltica, que quando sofre intemperismo, dá origem aos famosos nitossolos. O que é um nitossolo? Nitossolo é um solo de grande fertilidade para os parâmetros atuais aqui do Brasil. É a antiga terra roxa. Lembrando que essa classificação ela muda no ano de 96, 97. Então, desde então, olha só, hein? 2 décadas desde então que a expressão terra roxa ela não é mais oficial, que nós usamos a expressão nitossolos. Entretanto,
Alguns exames, alguns vestibulares ainda adotam a expressão latossolo, vermelho escuro, terra roxa e tal, mas fica a dica aí, pode aparecer terra roxa ou pode aparecer nitossolo. E toda vez que vem esse tipo de solo, nitossolo, a antiga terra roxa, lembra disso aqui, ó, Oeste Paulista e o avanço do café. Um dos fatores que proporcionou o avanço do café para o Oeste Paulista foi justamente, além da topografia do terreno, coesas, chapadas, topografia mais suave, a presença de solos de fertilidade natural. Então, quando a gente fala aqui do centro-sul do Brasil, derrames basálticos, você vai lembrar da era mesozoica, desse processo de formação de rifts que possibilitou a ascensão do magma até a superfície, é o que a gente chama de vulcanismo, e esse vulcanismo deu origem a esses derrames que, quando intemperizados, deram origem a esses solos que, pelas atividades antrópicas, foram aproveitados para a expansão do café. Agora, vamos à questão? Se você observar na figura aí, como nós demonstramos aqui, nós temos aí a presença da porção centro-sul do Brasil destacada e na legenda mostrando derrames basálticos que formaram a Serra Geral. Sobre essa ocorrência, é correto afirmar que, letra A, trata-se de uma manifestação eruptiva do Mesozoico, correto, associada com o rifteamento, lembrando aqui, ó, o tempo 2 que eu coloquei para vocês, quando você tem esse processo, essa formação dos falhamentos, grabens, rushes, então está correto, que formou o Oceano Atlântico, então uma das etapas intermediárias para dar origem ao Atlântico, sendo uma das maiores manifestações vulcânicas da história geológica da Terra. Perfeito! Esse derrame basáltico aqui do sul do Brasil tem também um outro comparativo com o derrame basáltico que ocorreu na Península do Deccan. Península do Deccan, onde nós temos a Índia hoje. Lá também teve um grande derrame basáltico, parecido com o que teve aqui no centro-sul do Brasil. Então, nesse ponto aí, a letra A está perfeita. E as alterações dessas rochas formam solos muito férteis, chamados nitossolos. Outra afirmativa correta. 3 pontos aí. Separação entre a América do Sul e a África. Outro ponto correto, a era mesozoica. Outro ponto correto, derrames basálticos, corretíssimo, e formação dos nitossolos. A letra A é a alternativa que melhor contextualiza essa temática desenvolvida por nós. Agora, o erro na letra B. A letra B trata-se de uma manifestação eruptiva do Quaternário. Errado. Quaternário é um período da era atual, a era Cenozoica. Então, quando a gente fala Quaternário, a gente não está falando dessas manifestações que não ocorreram no Cenozoico, ocorreram no Mesozoico, relacionando uma série de hotspots associados à Bacia do Paraná. Na Bacia do Paraná nós não tivemos hotspot, lá foi o vulcanismo associado a rifteamento, outro erro presente. As alterações dessa rocha formam solos muito ácidos que acabam por dificultar atividades agrícolas. Outro erro, os solos da Bacia do Paraná, particularmente os solos de derrames basálticos, são solos de alta fertilidade para os parâmetros nacionais. A letra C, diga de passagem, foi muito atrativa pelo pessoal que fez essa prova da Unicamp em 2016. A letra C fala que corresponde a um evento vulcânico que foi ativo durante milhões de anos, associado à deriva da América do Sul em direção a leste. Está errado, acompanha comigo aqui no mapa. Quando a América do Sul está derivando, ela não está indo para leste, ela está indo para oeste. Então, grife esse leste está errado, é oeste. E um outro erro aí nesse item, que muita gente confunde, as alterações dessas rochas formam solos extremamente férteis classificados atualmente como terra roxa. Não é atualmente, a classificação desses solos é nitossolos, é antigamente como terra roxa. E o último item, a letra D, que fala que foi uma atividade vulcânica entre as maiores da história da Terra, perfeito, que ocorreu durante o Paleógeno, antigo terciário inferior. Errado. Paleógeno era Cenozoica. E tudo que nós estamos estudando aqui aconteceu na era Mesozoica. Uma questão que teve um baixo índice de acerto, cerca de 12% dos candidatos acertaram. E assim, quando você qualifica o seu conceito, quando você contextualiza os conceitos, espacializa, tudo fica mais fácil. Então, resposta letra A de aprovação. Um abraço, dá uma pausa, acompanhe o quadro, vou sair, anote e boa prova.